TecCast, o podcast do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio do TecCast, o nosso podcast do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com a Alessandra, novamente. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais, muito queridas para o nosso grupo. Eu queria que vocês se apresentassem, brevemente e dissessem para a gente qual que é a ligação de vocês com o nosso grupo de pesquisa, o NUPTEC. Eu sou Ana Caroline, sou enfermeira, mestre e doutoranda em enfermagem pela UFMG e também sou enfermeira do Hospital das Clínicas da UFMG. Eu integro núcleos de pesquisa desde que estou na graduação, inserida na graduação, estou sob orientação da professora Bruna, integro no NUPTEC e trabalho com tecnologias no neonato e na saúde da criança. Atualmente, no meu doutorado, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta tecnológica, na verdade, ela já foi desenvolvida e validada no mestrado, uma ferramenta tecnológica que é um algoritmo no formato de fluxograma decisório, para orientar enfermeiros no planejamento da terapia intravenosa em recém-nascidos. E agora, no doutorado, nós estamos partindo para a próxima etapa. Vamos fazer, então, uma validação clínica para entender como que esse instrumento funciona na prática, se ele realmente tem aplicabilidade, se existe algum item que precisa ser adequado, ajustado, para que ele tenha uma maior aplicabilidade e seja mais utilizado pelos profissionais na prática. Legal, muito bom, Carol. Bruna? Bom, então é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, primeiro, que eu estou dividindo a liderança do grupo de pesquisa com a professora Alana, e eu fico muito feliz porque a gente traz um tema de suma importância, que é a tecnologia, e a tecnologia voltada para a segurança do paciente, né? Eu sou professora da UFMG da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, e a minha linha de pesquisa é em torno das tecnologias em saúde e segurança do paciente. A tecnologia no contexto da saúde, para mim, precisamos ter cuidado ao pensá-la, porque ela tem uma linha tênue, né, do que os benefícios e aquilo que muitas vezes os profissionais não enxergam, né, por meio dos malefícios da tecnologia. A tecnologia, ela trouxe várias contribuições, otimizou o tempo da enfermagem, ela trouxe segurança para alguns processos de trabalho, como, por exemplo, a Carol, que está aqui, desenvolveu o algoritmo para terapia intravenosa, a gente tem checklist de segurança do paciente para admissão, internação e alta do paciente neonatal no CTI, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas têm utilizado da tecnologia sem critérios, e isso tem impactado em danos para o paciente, onde que o enfermeiro ele fica ou distante do paciente, não fica mais à beira-leito, e também o que a gente tem visto é eles ficarem, os profissionais ficarem muito presos ao olhar a tecnologia e esquecer do paciente. Então, um exemplo disso é quando a gente olha uma saturação de oxigênio e vê que a saturação está baixa, já aumenta o oxigênio, trazendo malefícios em que você nem olhou para o paciente e avaliou se esse paciente está cianótico, se esse paciente ele tem sinais de hipoxemia, para assim avaliar qual é a melhor estratégia, que às vezes não é nem ligar o oxigênio, mas é examinar o paciente, aspirar, posicionar o paciente. Então, eu penso que a enfermagem, ela precisa de voltar para a capacidade de raciocínio clínico, né? E utilizar a tecnologia como meio, não como fim. Eu chamo muita atenção porque a tecnologia, quando ela é meio, a gente usa em benefício do paciente, mas se eu uso como fim, acaba que a gente esquece do cuidado humanizado. Muito, muito legal a gente pensar sobre a tecnologia justamente como um meio para um cuidado seguro, né? Eu acho que esse é o nosso centro, o nosso núcleo, do grupo de pesquisa, é de pensar a tecnologia
como um fundamento importante para um cuidado seguro do paciente, seja ele pediátrico, neonato, né, o paciente oncológico, que é a minha área, né? Então, assim, a gente precisa realmente trazer a tecnologia como aliada, né, para um cuidado justamente seguro para qualquer tipo de paciente, né? Exatamente. A tomada de decisão ela é nossa. A Uhum. tecnologia é um meio, é um instrumento que pode nos auxiliar, que pode otimizar tempo, que pode guiar conforme as evidências científicas, mas a tomada de decisão é nossa conforme o nosso raciocínio clínico. Então a gente não pode perder isso. Uhum. E aí, só ressaltando que nós temos diferentes tipos de tecnologia, né? Temos as Isso. tecnologias leve, a leve dura e a tecnologia dura. E aí a tecnologia dura a gente fala de maquinário, a gente fala da incrementação da IA. Tecnologia leve e dura também tem crescido muito, que é o uso de ferramentas para o cuidado que vão nos auxiliar na tomada de decisão. Então, entram, por exemplo, os checklists, entram os bundles de prevenção de infecção, entra, por exemplo, algoritmos no formato de fluxograma decisório, e que também são ferramentas muito importantes para o cuidado, mas que a gente também precisa de ter uma criticidade, porque hoje nós temos uma produção elevada de ferramentas, mas a gente ainda precisa desenvolver para entender como que elas se comportam no cenário clínico, que seria aí uma etapa mais avançada de validação clínica. Então, a gente também precisa entender isso, porque por mais que a gente tenha ali o campo teórico com uma base científica fortalecida, a gente precisa trazer isso para a prática, porque nós sabemos que essa comunicação entre teoria e prática, ela demora muitos anos. E aí, o que acontece? Qual que é a dificuldade? Quais são os potenciais, os facilitadores, dificultadores que ali na assistência, no dia a dia, vão existir, que podem dificultar, que podem facilitar a incorporação dessa tecnologia. Então, a gente sempre fazer uso, assim, e valorizar também as tecnologias leve e tecnologia leve e dura, que são a essência da enfermagem, que são a essência do cuidado, né? Hoje se valoriza muito a tecnologia dura, que é muito importante, é essencial, ela agiliza, ela otimiza, mas a gente também não pode esquecer da nossa base, né? É muito importante a gente desmistificar isso, né? Quando a gente fala de tecnologia, o que vem à mente, né? São os robôs, né? São tecnologias, realmente as tecnologias duras, né? Uma máquina nova de radioterapia, tomografia, né? São as tecnologias que a gente consegue pegar, né? São as tecnologias duras realmente, né? Matéria. E a gente sabe que para a engrenagem de um cuidado seguro, vem a essência da enfermagem, que é o cuidado da beira-leito, né? E o que está envolvido nisso? Basicamente, as tecnologias leves e leve-duras, né? São a comunicação efetiva, né? São os fluxogramas. Então, a gente precisa trazer realmente para o nosso entendimento, né, e para a divulgação, para a população, né, para trazer da academia para quem está ali à beira-leito a importância desses outros tipos de tecnologias que são tão importantes quanto as tecnologias duras, né? E cabe a nós, né, enfermeiros que estamos tanto na academia quanto na prática, levar isso para o conhecimento de modo geral, né? Da importância desses outros tipos de tecnologia para um cuidado realmente efetivo e seguro. Né? A gente tem como exemplo, né, agora eu vou perguntar individualmente aqui, algumas tecnologias que são extremamente importantes, que foram criadas na academia, né, por vocês, por nós, pesquisadores, e que são levadas para o paciente em busca de um cuidado seguro. Né? Então, não foi assim como foi a sua pesquisa, né, Ale, como está sendo, né, a sua pesquisa de comunicação efetiva, não é isso? Isso, a gente precisa resgatar alguns conceitos, né, que a gente acaba ultrapassando e atropelando, né, no sentido de que a nossa formação enquanto profissional de saúde, ela ainda é muito voltada para competências técnicas, né, e por isso, consequentemente, quando a gente olha para a tecnologia, a gente pensa na tecnologia dura, né, eu quero executar o procedimento. Sim. E a gente... Para executar o procedimento, eu preciso de conhecimentos e de competências que vão para além da competência técnica. São as habilidades, né, e o conhecimento voltado para não técnico. E a comunicação, ela é uma competência que se encaixa, né, dentro desse arcabouço teórico em que a gente está falando de desenvolver algo que não é uma capacidade técnica, mas que todo o nosso, né, é uma habilidade que vai perpassar, ela é transversal, ela ultrapassa todo o nosso caminho, né, de cuidado e que vai gerar impacto, né, mesmo eu tendo as tecnologias duras, se eu não desenvolver
uma habilidade que não é técnica, eu vou comprometer todo o cuidado, né? Exato. Então, a gente tem buscado aí aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, né, sobre isso, porque a gente acha que é tão simples, né? Ah, não, mas é só uma comunicação, vou chegar para falar, mas a gente tem várias questões por trás que a gente precisa entender, como esse processo do aprendizado, da formação do profissional, quanto também as necessidades, no nosso caso, né, que entram aí os cuidadores, a família, o acompanhante que está ali participando. E aí a gente tem que entender esses dois lados para justamente a gente desenvolver algo que vá contribuir para esse cuidado de uma forma segura, né? Então a gente está aí nesse primeiro momento, né? A professora Bruna está aí na minha orientação, a gente está buscando compreender melhor para desenvolver realmente algo, né? Uma tecnologia que vá agregar no processo do cuidado seguro da criança e da família, né? Junto a esses profissionais que estão na ponta. Uma tecnologia extremamente importante, né, Bruna? Sim, a comunicação é algo que me chama muita atenção, porque além de ser uma meta internacional da segurança do paciente, né, é algo pouco estudado ou aperfeiçoado pelos profissionais. Hoje a gente vê que no processo de formação na universidade, pouco se aborda sobre como comunicar, né? E isso é uma situação muito preocupante, porque quando o profissional ele não se comunica bem com a família, com o paciente, a tendência é que a gente tenha aí ruídos, conflitos, angústia, né? Traz outros impactos para os desfechos desfavoráveis desse paciente. Então, o que a gente está propondo é a gente criar um curso onde a gente busca aí aprimorar essa habilidade e competência desses profissionais, desde qual é a postura, que é uma postura acolhedora para aquele que está escutando, para aquele que está dizendo, né, de olhar nos olhos do paciente, de deixar aberta a oportunidade de retirar dúvidas, de se lembrou de alguma outra coisa que não foi dito, de ter oportunidade de explicar, de valorizar também, no caso aí da pediatria que a gente trabalha, não só os acompanhantes, mas a gente ter aí uma comunicação também com letramento em saúde, né, para as crianças, de acordo com o desenvolvimento infantil, porque a criança não pode tornar-se invisível no processo de comunicação e cuidado dentro da pediatria. Então, a gente precisa de ter formas, existem técnicas para comunicar em relação ao tom, em relação às pausas, né, de não usar termos técnicos ou jargões, que é muito característico na nossa linguagem da saúde. Então, nós precisamos de nos policiarmos, de tentar aí aperfeiçoar algo que há muito tempo a gente faz e muito tempo a gente não faz bem. Verdade. Então, a gente precisa buscar outras estratégias de aperfeiçoamento. Eu acho que algo muito importante de desmistificar é a questão de que a comunicação é um dom. Não é um dom simplesmente, né? Pura e simplesmente. Isso é algo totalmente treinável, né? E nada mais justo do que ter tecnologia para treinar os profissionais com relação a isso, não é verdade? Exatamente. Por isso que nós temos que desenvolver também dedicar tempo para o desenvolvimento de tecnologias leve e leve-dura. Exato. Isso é a base, é a essência. Sem comunicação, a gente não consegue transferir aquilo que a gente quer, a gente não consegue trazer clareza para o cuidado, a gente não consegue promover a segurança do paciente. Então, a gente precisa pensar, sim, no desenvolvimento de tecnologias leves, estudar sobre tecnologias leves e leve-duras e não focar somente nas tecnologias duras. Também tem sua importância, mas que senão a gente perde um pouco esse contato humano, que é a essência da nossa profissão. Exato. E Isso impacta diretamente no desfecho, né, em saúde dos pacientes, tanto dos pacientes em si, quanto dos seus acompanhantes familiares, né, no caso da pediatria neonatal, dos seus pais, familiares, né, enfim.
Mas essa é importante que você trouxe com relação a ser treinável, né? Uhum. Quando a gente olha hoje para o processo de formação dos profissionais, em que a gente quer desenvolver competências, a gente tem falado hoje de currículos voltados para a formação em competência, baseada em competências, né? Em que desde o primeiro período eu vou desenvolver essas competências nesses profissionais. Então, eu vou progressivamente acompanhando o desenvolvimento para que ele vá ali aperfeiçoando, né? À medida que cada momento, com uma complexidade maior, ele tem a capacidade, sim, né, como a professora Bruna trouxe, de intermediar conflitos, de tomar decisões, e não somente lá no momento que ele já está diante do paciente, no momento de um ensino clínico, já de um estágio, ele tem ali que, né, eu tenho que ter isso já intrínseco de mim. Não. Eu tenho que desenvolver à medida que eu estou desenvolvendo outros conhecimentos, né? Como eu disse, ele é uma habilidade, é uma competência transversal. Então, eu perpasso por todos os momentos em vários cenários. Então, eu preciso que isso seja realmente treinado. Ele tem que ter a possibilidade de errar e voltar, reconhecer onde que ele precisa aperfeiçoar para que a gente tenha realmente uma competência adquirida ao final do processo formativo, né? Que, claro, que ela não vai ser só ao final do processo formativo da graduação, mas que ali ele já tem uma base bem consolidada para o início da carreira profissional, né? Que ele vai ter. Importante sua fala, Ale, porque traz um ponto importante que é o profissional estar disponível e ter disponibilidade, Sim. né, para fazer esse acolhimento e essa comunicação, né? Porque se ele está num momento corrido, né, às vezes é preferível naquele momento deixar de conversar e escolher um outro momento apropriado, né? Por quê? Porque ali a gente sabe que pode vir uma comunicação com uma afirmativa mais violenta, que pode trazer impactos negativos. Muitas vezes a família não compreende e ela fica com vergonha ou achando que a gente pode tratar a criança ou tratar o paciente de uma outra forma, caso ela venha perguntar. Então, existe ainda também uma questão de poder. Foucault traz muito isso, né? Essa hierarquia nas relações entre os profissionais e o acompanhante ou o paciente. Então, nós precisamos de ficar muito atentos também em sempre na hora que a gente for perguntar para o paciente, não é se ele entendeu, mas se eu fui capaz de te orientar da maneira adequada, né? E eu também reconhecer que eu posso ter outras estratégias por meio, às vezes, do desenho, por meio de gravura, por meio de demonstração. Então, eu preciso de criar outras oportunidades que faz parte da tecnologia leve. É esse momento da interação, né, com o acompanhante, que é a partir do momento onde que ele entende melhor a condição de saúde dele, né, o que ele pode fazer para a recuperação mais rápido possível, ajuda isso no processo da aceitação da internação, né, da otimização do processo de alta, enfim, de todos os elementos que tornam mais favoráveis, né, para que esse paciente tenha uma experiência do paciente diferente. Exato, exatamente. Carol, eu queria agora que você contasse para a gente um pouco sobre a sua experiência no ambiente neonatal. Que, assim, como que você percebeu a necessidade dessa tecnologia que vocês criaram como uma oportunidade de oferecer um cuidado mais seguro ao paciente neonatal? Assim, de onde veio a ideia da criação do algoritmo? Conta pra gente um pouquinho do que é esse algoritmo, né, em formato de fluxograma decisório. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. E para começar, vou falar um pouquinho sobre o instrumento. Como que funciona? Um algoritmo é uma sequência de instruções finitas para dar um direcionamento em alguma conduta específica.
muito tem sido utilizado no contexto da saúde para orientar a tomada de decisão rápida, mas também baseada em evidência. Por isso que a construção dessa ferramenta, desse instrumento, ela deve ser baseada em evidência, deve passar por um processo de validação de um conteúdo, uma validação de aparência, deve passar por um processo de validação com juízes. Então, ele é um processo que requer uma robustez para que, de fato, a gente possa incorporar na assistência à saúde. No contexto da neonatologia, esse problema, né, Bruna, nós gostamos muito de trabalhar com segurança do paciente desde a graduação. Estou com a Bruna desde meu primeiro período aí, sou cria, né, alguns anos já, a gente trabalhando juntas e nós duas especificamente gostamos muito de terapia intravenosa. E meu ingresso no mestrado, ele foi num cenário de pandemia, então que nós pensamos como vamos fazer para desenvolver algo que seja útil, que seja válido para a prática. E aí, nisso, eu estava inserida na prática, então, desde que eu formei, eu estou inserida na assistência. Foi me trazendo essa inquietação. Bruna, eu estou sentindo esse problema. Na hora da gente tomar uma decisão, na hora da gente planejar uma terapia intravenosa, tem uma lacuna. Fica ali aquele que, tá, então esse paciente agora vai entrar com esse medicamento. Mas qual o acesso que ele tem? Qual que é a condição da rede venosa? Então, existe essa lacuna da organização das ideias para tomada de decisão. Então, o nosso intuito foi trazer o que a evidência científica tem disponível para que o profissional tenha acesso rápido a essa informação, para que na hora da tomada de decisão seja algo rápido. Esse planejamento não possa ser prejudicado ou ter alguma tomada de decisão equivocada em decorrência de uma dificuldade de ter acesso a essa informação. Então, a nossa ideia foi essa, a Bruna comprou junto comigo, adorou também, nós trabalhamos em conjunto com a professora Denise, da Unifesp, que também comprou essa ideia conosco, que foi muito válido, e conseguimos fazer um instrumento bacana. Então, ele tem um formato de fluxograma, porque nós não trouxemos ele para IA ainda. Neste primeiro momento, nós entendemos que para a sua utilização de modo mais amplo nos serviços, pensando ali na realidade de terapia intensiva, é mais prático que a gente ainda tenha esse fluxograma impresso mesmo para uma consulta rápida, porque para a gente pensar numa integração com a inteligência artificial, precisa de um programa, precisa de um hospital que tenha uma vinculação com um programa de tecnologia mesmo, né? De software, isso mesmo. Então, neste primeiro momento, nós pensamos nisso. Agora, entendendo que a inteligência artificial tem avançado, que os hospitais têm avançado, assim, tem essa pulguinha na nossa orelha para um trabalho futuro de trazer essa ferramenta para um software mesmo, para ter um fácil acesso ali para aqueles hospitais que também já estão com o uso da IA avançada. Mas a nossa proposta é que seja algo acessível a todas as instituições, acessível a todo paciente, que todo paciente tenha a oportunidade de ter um cuidado oportuno, um cuidado em tempo oportuno, uma tomada de decisão rápida em qualquer ambiente que esse neonato esteja. Muito legal. E algo importante é que essa tecnologia que vocês desenvolveram, ela também é uma oportunidade de treinamento, né, de educação para os profissionais, né? Não só de consulta rápida, baseado numa revisão grande que vocês fizeram da literatura atual, né, para a construção dessa tecnologia, mas também serve como um instrumento de treinamento, de educação dos próprios profissionais e dos estudantes também, né? Exatamente, inclusive essa é uma etapa do nosso trabalho, né, Bruna? Legal. A gente fazer a capacitação dos profissionais antes da aplicação, até para que eles tenham uma aproximação com o instrumento, entendendo a importância do algoritmo também como ferramenta de educação, né, Bruna? Sim, a gente tem que pensar que hoje existe uma lacuna muito grande entre a teoria e o que é a teoria que eu falo, é o que a academia produz e a prática. A gente tem em torno de 12 anos para algo que é produzido na academia chegar na prática. Então, quando a gente pensou nesse algoritmo, a gente pensou em evidências que chegassem mais rápido com a disseminação do conhecimento e que esses profissionais eles pudessem direcionar sua tomada de decisão a partir de evidências mais atuais. Sim. E com base nisso, o que a gente espera agora é que esses profissionais eles possam usar
esse algoritmo na prática, né, Carol? E trazer também sugestões de melhorias. Nenhuma tecnologia ela é feita, né, de forma única versão. E sim, né, a gente vai aprimorando com o passar do tempo, porque evidências novas surgem e, além disso, a gente tem também a questão de como que é o uso daquela tecnologia. E uma das questões importantes quando a gente usa tecnologia é entender na perspectiva daquele que usa, né? Como que ele avalia a usabilidade, né, daquela tecnologia. O tempo reduziu? Qual é o tempo que ele gasta? O que isso teve de impactos econômicos, financeiros, sociais, né? Indicadores no hospital desses pacientes. Então, isso tudo são desdobramentos que a gente vai ter após a utilização desse algoritmo. Exatamente. No processo inicial, se nós vamos fazer então essa capacitação com a equipe, essa aproximação do instrumento, compreendendo o conhecimento que tinham em relação à terapia intravenosa antes e após a apresentação do instrumento, mas também fazer a validação clínica, que é entender qual que é o potencial de incorporação desse instrumento, o que facilita, o que dificulta a utilização desse instrumento no dia a dia. Nós sabemos que nos cenários assistenciais, nós temos diversas possibilidades de condutas, de casos clínicos que surgem para a tomada de decisão, e esse instrumento ele é de fato utilizável? É algo possível de ser feito? Então, nós estamos nessa etapa no nosso doutorado, assim, é lógico que para frente a gente pensa em desenvolver mais coisas, entender se de fato a utilização dele colabora para a melhoria dos indicadores assistenciais, mas nós estamos numa etapa muito importante que muitas vezes é menosprezada, que é entender o comportamento dessa tecnologia na prática. Como que é a interação entre a tecnologia e o profissional? O profissional entende esse propósito? Essa tecnologia de fato é válida para a prática? Não. Eu preciso fazer um ajuste em algumas das decisões, porque quando a gente foi aplicar na prática, não corresponde ao que nós estamos vivenciando. Então, é uma etapa essencial para que, de fato, esse algoritmo seja utilizado. Porque nós temos produção de muitas tecnologias, produção de conhecimento. Mas para esse conhecimento chegar na prática é um desafio, e o outro desafio também é esse instrumento de fato ser incorporado na prática assistencial. Que hoje nós temos aí o referencial das ciências da implementação, que tem crescido muito justamente com base nessa situação, nesse contexto de muitas produções que os profissionais por vezes conhecem, mas por vezes não utilizam. Assim, por que não utilizam? Então, vamos trabalhar para que, de fato, ele seja incorporado na prática. Exatamente. Essa produção de conhecimento, né, na academia, essa produção da tecnologia leve, dura, até que ela chegue, né, à ponta e isso realmente impacte o desfecho do paciente, leva muito tempo, né? E tem diversas etapas que existem antes dessa tecnologia realmente ser incorporada, né, nos hospitais, na atenção básica, né, na atenção ao paciente, a qualquer paciente que seja. E é justamente isso que a gente faz, né, assim, por trás das câmeras, né, é todo esse trabalho que existe, né? Não é só desenvolver a tecnologia, é validar, realmente existe aplicabilidade, né, fazer a validação clínica com o profissional, né? Antes de criar a tecnologia tem toda a etapa da revisão de literatura, uma revisão de escopo bem feita, né? Então tem todo um processo antes da tecnologia ser criada, né? De realmente, será que é necessário criar essa tecnologia? A gente precisa pensar numa pergunta de pesquisa, isso existe mesmo? É necessário que eu crie essa tecnologia? E aí a gente faz todo esse processo antes da criação da tecnologia, antes da ideia surgir realmente, né? Criando a tecnologia, vem todo o processo de validação, né? Validação com um comitê de especialistas, né? Tem todo um referencial metodológico por trás disso. Depois vem a validação clínica com o profissional, depois validação clínica com o paciente e, por fim, a gente vai entrar no processo de aplicabilidade. Então, assim, tem todo um processo longo, né, de muitos anos, envolvendo muitos profissionais, entra o mestrado, entra o doutorado, entra a orientação dos nossos professores, né, Bruno? Então, é um processo muito longo até que a gente consiga fazer essa
translação do conhecimento da academia para a prática, né, que chegue diretamente no paciente. E nada mais justo e mais ético do que a gente fazer um processo realmente burocrático, né, longo, para que seja um trabalho seguro para o paciente também, né, Bruna? O que a gente vê é que muitas vezes a tecnologia ela chega na ponta sem passar por essas etapas, né? Então a gente vê tecnologias que são feitas e que muitas vezes não têm sustentabilidade. O que a gente, como você disse, Paula, a gente, além da revisão de escopo, a gente tem a prospecção tecnológica, é onde a gente faz o levantamento nas bases tecnológicas para a gente reconhecer quais são as tecnologias disponíveis. E quando a gente faz a avaliação da prospecção tecnológica, a gente vê que muitas tecnologias, elas foram criadas sem ao menos passar por um comitê de especialista, de ter julgamento aí de conteúdo, de aparência do item, a necessidade desse item, né? Então, isso nos chama atenção, porque quando uma tecnologia ela é proposta na academia, a gente entende que aqui a gente está preocupado com todas as etapas que precisam serem feitas para atender ao objetivo final. Então, para a construção de uma tecnologia, não é algo que a gente faz uma dissertação de mestrado, né? A gente pode até propor essa tecnologia, mas até a gente chegar na disseminação do conhecimento após várias versões, isso já foi bastante avaliado, né? Foi feito modificações, foram feitas outras estratégias para que realmente a gente garantisse esse produto, né? Então, isso difere de algumas tecnologias que são apresentadas no mercado que não passam por todas essas etapas. Então, isso é importante a gente alertar para quem usa, né? Para a gente ter o cuidado ao utilizar, entender de onde que vem, onde nasceu aquela tecnologia e como que ela passou pelos processos de validação. Essa prospecção tecnológica é uma busca na literatura mesmo, para ver o que já tem produzido sobre aquele determinado tema, é isso? A prospecção, ela difere da revisão de escopo. A revisão de escopo, você faz o levantamento em bases de dados teóricos, né? A prospecção, você faz em bases de dados que é da tecnologia. Então, a gente busca, por exemplo, na Apple, em plataformas que essa tecnologia, ela aloja, né? Para que a gente rastreie o que tem. Inclusive para a gente saber em relação ao nome que a gente dá para essa tecnologia, se tem nome adequado, e além disso, uma outra questão, Paula, que é super importante, é a gente fazer o registro dessa tecnologia, né? Então, a gente acabou agora, por exemplo, de fazer um registro do Serious Game, o Pediatrics, para cuidado seguro. Então, esse registro, ele garante a propriedade intelectual do pesquisador, né? E garante que a gente responde por todo o conteúdo que a gente está colocando e a segurança desse produto que está sendo colocado para ser utilizado. Então, quando a gente tem esse compromisso, como você diz, ético, né, um compromisso científico, metodológico, né, com todos esses recursos que a academia oferece, e é o que a gente faz isso por meio das dissertações, das teses, né, é garantir que esse produto ele venha a ser consumido e com segurança. Eu acho que entra um ponto importante quando a professora Bruna traz, né, com relação a essa produção intelectual, entender e diferenciar o que eu devo agregar para a minha prática profissional ou não, porque realmente a gente vive uma produção que é volumosa, né? Então, a gente tem produções de vários conceitos, né, gente? E para a prática, né, para o profissional que está lá na prática, essa diferenciação ela é difícil, né? Em que eu vou buscar, o que eu devo agregar, o que eu não devo agregar, o que é bom, o que não é bom.
essa tecnologia foi produzida, foi publicada na revista, Alessandra, né? Será que essa é a melhor? Então, acho que essa translação para a prática, e muito do que Carol está trazendo agora também, já na etapa do doutorado dela, que é realmente a participação de onde a gente está executando esse estudo, né? De eles entenderem essas etapas, porque muitas vezes eles não compreendem, né? Quem está na prática não compreende as etapas da produção científica, e compreendendo isso também gera neles essa avaliação crítica, né? Do que eu vou consumir. Então, acho que a gente está aqui também com essa proposta dentro, né, do nosso podcast, que é também conversar a partir disso. Quem estiver ouvindo a gente também compreender um pouco mais de como esse processo acontece. Muitas vezes as pessoas olham, mas o mestrado de 2 anos, você foi lá, você escreveu uma dissertação. Não, escrever uma coisa, mas até chegar, né? Então, o que significam esses 2 anos com esse produto que está sendo entregue numa tese de doutorado de 4 anos? Por que são 4 anos, né? Então, acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui traz muito essa questão para quem está lá nos ouvindo, né? Assim, do que eu vou consumir, o que é bom, o que não é, mas por que eu faço uma validação com juízes? Por que eu faço uma validação de conteúdo? O que eu faço uma validação de aparência? Nossa, mas eu já fiz a validação disso tudo, eu tenho que fazer a validação clínica. Então, é para mostrar realmente que a gente quer entregar algo que vai ser compromissado com a realidade da prática, né? Não do que eu pensei, né, de algo que me incomodava, pode começar com um incômodo, mas eu tenho que ultrapassar essa barreira, né, de buscar realmente qual é a necessidade da prática. E se você for pensar na palavra tecnologia, ela já nos remete a pensar em evidência. Sim. Então, porque senão ela vai ficar só na técnica, né? Então, eu vou propor uma técnica, mas eu preciso de propor uma tecnologia que seja pautada em evidência e que ela tenha o transcorrer do processo de avaliação, né? Então, isso tem que ficar para todo mundo ao desenvolver uma tecnologia, né? Que eu preciso de cumprir as etapas, né? E vocês colocaram muito bem ao longo dessa discussão o quanto complexo é desenvolver uma tecnologia. Então, quando a gente propõe, né, um checklist, quando a gente um algoritmo, né, um curso, não são quaisquer tecnologia, mas existe todo o compromisso nós, enquanto pesquisadores, para entregar para a população algo que gera impacto social. Sim. Não é? Sim, com certeza. Vamos caminhando agora para o final da nossa discussão de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer enorme passar esses momentos aqui com vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo. O desenvolvimento científico, ele é muitas vezes moroso, tem muitos percalços ali no caminho, mas quando a gente busca fazer a diferença pro nosso final, que no nosso caso é o cuidado seguro com o paciente, isso nos move. Então, persistam, não vamos desistir, vamos tentar fazer sempre o nosso melhor, mesmo com todas as dificuldades, e que a gente possa, de fato, fazer uma transformação na prática, que sejam sempre instrumentos que consigam a colaborar com o nosso cotidiano assistencial. E foi um prazer enorme estar aqui. Espero voltar outras oportunidades. Eu agradeço a participação e falo que esses momentos sempre é de muito aprendizado, né? Para quem está assistindo, para quem está aqui, né? A tecnologia é algo que me encanta muito, mas o que mais me chama atenção é o que a gente pode impactar. Então, o impacto disso, no caso, para a segurança do paciente, o impacto para um desfecho mais favorável desse paciente, a gente pensar na própria experiência do paciente dentro de um contexto da hospitalização, o que ela pode impactar. Então, ao fazer uma tecnologia, pense com carinho, planeje os passos que você vai seguir, estude o que você vai propor, né? Porque é algo sério, não é uma brincadeira, né? E a gente precisa de levar a seriedade do processo como um todo para realmente ter impacto social.
E a tecnologia, ela pode trazer uma autonomia profissional muito grande para a gente. Claro. Desde que a gente se desenvolva, que a gente realmente se dedique àquilo, para fazer uma enfermagem baseada em evidência, porque enfermagem é ciência. Ciência, muito Exatamente. Bom, mais uma vez agradecer por estar aqui mais uma vez com vocês, as nossas convidadas, e deixar o convite para todo mundo que ainda não está seguindo a gente no Instagram, para estar seguindo a gente, acompanhar aí as novidades que estão vindo. Isso. E a gente se vê no próximo mês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. TechCast, o podcast do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro.